Bem-vindo, caro teleouvinte! É mais uma emissão telebombástica da Bomba na História. Essa bazuca universal, promotora de conhecimento, aceleradora de saber, pináculo da história, da cultura e das artes e uma companhia televisiva nestes tempos de confinamento. Pois bem, caro teleouvinte, hoje a nossa emissão apresentará o terceiro episódio dessa saga que é a Revolução Francesa. Desde o fim da monarquia até à Convenção. Fique connosco, caro teleouvinte, porque hoje a emissão está repleta de ação, de medo, de horror e um quezinho de sangue. Telebobaruabe, bombemos juntos! As opções legislativas e constitucionais da Assembleia não foram pacíficas, causando agitação social e política. Além do mais, o monarca revelou-se hesitante perante o novo modelo de governação. As suas indecisões culminaram na tentativa de fuga falhada do rei Luís XVI e da família real em junho de 1791. Estas atitudes conduziram a um sentimento generalizado de descontentamento popular, num contexto de degradação das condições de vida, das más colheitas desse ano e da inflação crescente. O povo, sobretudo o de Paris, os sans-culottes, organizava-se e pressionava para obter uma maior participação na vida política e no sentido de adoção de medidas favoráveis à melhoria das suas condições de vida. Sans-culotte é a designação pela qual ficou conhecido o movimento dominadamente popular e urbano que teve lugar entre 1791 e 1793. Eram os patriotas armados e recrutados em defesa da Revolução e distinguiam-se pelo vestuário que usavam e que estamos a ver na imagem. Calças riscadas e não calções, os culottes, formavam um grupo coletivo que se opunha ao da aristocracia. Para além destes fatores, também as tentativas revolucionárias provenientes do exterior por parte dos imigrados franceses que tinham fugido do ambiente revolucionário e que, segundo se dizia, intensificaram as tensões no interior da França e levaram à contestação da própria monarquia. Luís XVI contava com o apoio dos monarcas estrangeiros, sobretudo o imperador Leopoldo II, da Áustria, irmão da rainha Maria Antonieta, e o rei da Prússia, Frederico Guilherme II, que começavam a ver a situação revolucionária em França como sendo perigosa para as outras monarquias europeias. O Manifesto de Brunswick, de 25 de julho de 1792, declarava que, caso a família real fosse de algum modo atacada, então a população de Paris também o seria, o que fez inflamar os ânimos do povo parisiense, por acreditarem que o rei estava, de algum modo, ligado aos contra-revolucionários. Neste contexto, a França confrontava-se com 4 preocupações que dividiam a opinião pública e as diferentes fações políticas. Por um lado, o receio de uma insubordinação social popular geral, devido ao descontentamento em consequência da fome, provocada por más colheitas entre o inverno de 1792 e a primavera de 1793. O crescente descontentamento gerado pelo recrutamento de homens tirados à sorte para integrarem o exército que devia combater o inimigo externo e que originou a revolta da Vendeia.
Vendeia era uma região do oeste da França, onde eclodiram revoltas contra-revolucionárias e monárquicas, que abrangeram também a Bretanha, a norte. Por outro lado, o perigo da contra-revolução liderada pela aristocracia, que a partir do estrangeiro ou no interior do país conspirava de modo a travar o processo revolucionário. Finalmente, o perigo externo, devido à guerra que as potências monárquicas europeias, Áustria e Prússia, coligadas, haviam iniciado contra a França revolucionária. Em julho de 1792, a Assembleia Legislativa declarava: "A pátria está em perigo", criando um ambiente mobilizador contra as ameaças à revolução, fossem no exterior, fossem internas. A notícia de que as tropas estrangeiras se aproximavam das fronteiras para repor o poder absoluto de Luís XVI, a Assembleia Legislativa decretou em julho de 1792 a pátria em perigo e milícias de todo o país, os chamados federados, acorreram a Paris para salvar a Revolução. Ficou então célebre o cântico entoado pelos federados provenientes de Marselha, que apelava ao patriotismo francês. De seguida, apresentamos um excerto do filme La Révolution Française, que ilustra bem este episódio. Voilà, charpentier. Voilà, Et tu sifflotes, pitchoun. Je peux le chanter aussi. Écoute, hein. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons. Marchons, marchons. T'as appris ça où? Tiens, à Strasbourg, Strasbourg? un charpentier qui chantait, cri courrosois. A 10 de agosto de 1792, um movimento insurrecional popular dirigiu-se à residência real nas Tulharias, em Paris, obrigando o rei a procurar refúgio na Assembleia Legislativa, que, no entanto, fazendo valer as posições mais radicais e pressionada pelos sans-culottes, suspendeu as funções do rei, decidindo que a família real fosse encarcerada. Sem o poder executivo representado no rei, deixou de ser possível a governação e a monarquia constitucional foi abolida. Com efeito, o rei Luís XVI foi destituído dos seus poderes
e tornou-se um cidadão como todos os outros, Luís Capeto. A 11 de dezembro de 1792 teve início o seu julgamento. Foi condenado como traidor e a sua execução ocorreu a 21 de janeiro de 1793. A decisão de executar o rei provocou a divisão definitiva entre girondinos e os montanheses. As forças políticas representadas na anterior Assembleia Legislativa, agora designada de Convenção. Os girondinos eram liderados por Brissot, apoiados pela rica burguesia dos negócios, mais moderados e politicamente divergentes da Comuna de Paris. Defendiam as liberdades de 1789 e opunham-se a quaisquer medidas de execução, recusando a atribuição da pena capital ao rei. Antes, defendiam o exílio do monarca. Os girondinos foram progressivamente afastados e os montanheses vão dominar a Convenção, entretanto formada. Estes estavam ligados predominantemente ao clube dos jacobinos, liderados por Maximilien Robespierre, mas também com a influência de outros republicanos, como Danton e Marat. Defendiam o caráter mais popular da Revolução e concordavam em pedir a morte em nome da salvação pública e das necessidades da Revolução. Os montanheses respondiam assim à pressão exercida pelos sans-culottes, que se haviam tornado a base social de apoio da Revolução e que, já desde 1789, vinham revelando um papel ativo em momentos decisivos. A deposição do rei e a radicalização revolucionária conduziu, como já foi referido, à formação de uma nova Assembleia, a Convenção Republicana, que teve a sua primeira sessão a 20 de setembro de 1792, no mesmo dia em que os exércitos franceses obtiveram uma vitória sobre os prussianos em Valmy. A Convenção Republicana foi eleita por sufrágio universal masculino, que devia dar à França uma nova Constituição. Logo na primeira sessão, a Convenção eleita decidiu por unanimidade a abolição da monarquia constitucional e 2 dias depois, a 22 de setembro, é proclamada a República, una indivisível, face à continuação das ameaças de guerra com a Europa. Era o início do ano 1 do calendário republicano. Os montanheses, apoiados pelos sans-culottes, afastaram os girondinos da Convenção em junho de 1793 e implementaram a ditadura jacobina, assente num governo revolucionário liderado pela Comuna Insurrecional de Paris e pelo Comitê de Salvação Pública, correspondendo aos anseios do povo miúdo de Paris, que defendia uma república mais igualitária e uma democracia indireta. Entretanto, cumprindo as suas funções, a Convenção elaborou uma nova Constituição, proclamada a 21 de setembro de 1793. O período da Convenção Republicana vigorou até 1795 e ficou marcada pela fase do terror entre 1793 e 1794, associado sobretudo à figura de Maximilien Robespierre, deputado da Convenção, e a partir de 27 de julho de 93, um dos principais líderes do Comitê de Salvação Pública, onde interveio com vista à instauração de um governo revolucionário. Na verdade, para garantir o êxito da obra revolucionária que a Convenção se propunha,
a 10 de outubro de 1793, foi proclamado que o governo da França seria revolucionário até à paz, o que implicava a adoção de medidas de execução e a não aplicação da Constituição de 1793, aprovada em setembro. A instituição do regime do terror contava com a existência, já desde finais de 1792, de um comitê de segurança que supervisionava as prisões e procedia ao envio dos réus para os tribunais. Este foi reforçado a 10 de março de 1793 com a criação do Tribunal Revolucionário, com vista a julgar todos os crimes contra revolucionários. A partir de 6 de abril de 1793, o Comitê de Salvação Pública tornou-se o órgão central do governo, responsável pela execução da política da Convenção. A ação revolucionária da Convenção estendeu-se por toda a França, através de organizações revolucionárias jacobinas, que atuavam em nome do Estado revolucionário, de modo a controlar os suspeitos, a proceder a prisões e a reprimir insurreições. Um dos meios do regime do terror foi a adoção, em 17 de setembro de 1793, da Lei dos Suspensos, que criou na sociedade francesa um clima de suspeição e de perseguição, acompanhado pelo confisco de bens dos que eram considerados inimigos da República, que seriam redistribuídos de modo a criar uma classe de pequenos proprietários. Foram instituídos tribunais revolucionários por toda a França, marcados essencialmente pelo julgamento sumário daqueles que eram acusados e declarados como inimigos da República. Não só nobres como padres refratários, imigrados e os que, de alguma forma, tinham comportamentos considerados antirrevolucionários e que, por isso, eram condenados à morte. A guilhotina tornou-se, por isso, o símbolo deste período, durante o qual cerca de 17 mil pessoas suspeitas foram guilhotinadas e 500 mil foram presas. O regime da Convenção Montanhesa, para marcar o início de uma nova época da França, adotou oficialmente o calendário revolucionário, a partir de 5 de outubro de 1793. A contagem do tempo iniciava-se em 1792, o ano 1 do calendário republicano, e atribuiu novos nomes a todos os meses e dias do ano, o que revelava igualmente um corte com o calendário cristão. Ao nível económico, perante o agravamento da inflação e das condições de vida, e a resposta às reivindicações das massas populares, foi promulgada a Lei do Máximo, no sentido de fixar o valor dos salários e o preço máximo dos produtos considerados essenciais, como forma de evitar o assambarcamento e para fazer frente à desvalorização da moeda e à falta de alimentos. Foi também adotado um sistema de uniformização dos pesos e das medidas. Em termos sociais, a Convenção pôs fim ao que restava dos direitos feudais e decretou no ano de 1794 a abolição da escravatura nas colónias. Neste mesmo ano, a partir de maio, procurou fazer o levantamento dos casos de mendicidade e de indigência, criando para o efeito o Livro de Beneficência Nacional. Apesar da mendicidade ter sido proibida, os efeitos práticos da criação deste livro não foram significativos, não obstante os esforços de algumas autoridades locais. A grande instabilidade que se vivia em França e o facto deste livro ter sido abandonado a partir de outubro de 1795 com o Diretório não permitiu um combate eficaz e real à pobreza. Relativamente à educação, ainda que a Constituição do ano 3 a tenha consagrado como um direito humano básico,
O facto do texto constitucional nunca ter estado em vigor fez com que os efeitos desta intenção não se tenham feito sentir. O vazio deixado no campo do ensino pela supressão da atividade das ordens religiosas só foi preenchido mais tarde, quando, em 1802, depois da pacificação se ter conseguido, se procedeu a uma reforma do ensino educativo. Durante este período do terror, viveu-se também uma descristianização forçada, em que se assistiu, para além da adoção do calendário republicano já referido, ao encerramento de igrejas, à laicização do casamento, que se tornou um ato civil, e à legalização do divórcio. Generalizaram-se o culto do ser supremo e da razão. As festas cívicas em honra dos heróis e da árvore da liberdade. Estas festas cívicas e religiosas integravam-se na descristianização que acompanhou a Revolução Francesa. A sua origem residiu no deísmo de Voltaire e de Rousseau e no culto da razão. Consequentemente, muitas igrejas foram transformadas em templos da razão. Este culto traduziu-se na realização de cortejos e de cerimónias destinadas a honrar o Ser Supremo, a natureza, a liberdade, a igualdade, entre outras virtudes cívicas. Ao adotar o culto da razão e do Ser Supremo, Robespierre procurou evitar o ateísmo, mediante a generalização de uma religião natural e racional, com vista a desenvolver a moral e as virtudes republicanas. Os símbolos da Revolução Francesa generalizaram-se neste período da Convenção Republicana. A cocarde, emblema e distintivo usado desde 1789, e o barrete frígio vermelho, símbolo dos escravos libertos, usado na antiga Roma. As cores revolucionárias e a bandeira tricolor da República, composta por 3 bandas verticais, azul, branco e vermelho. A Marselhesa, cântico de guerra do exército do Reno, tornou-se o hino republicano. Generalizaram-se os hinos patrióticos e revolucionários. A divisa da República, segundo a fórmula da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, liberdade e igualdade, a que foi acrescentada a fraternidade, daí resultando a divisa liberdade, igualdade e fraternidade, que surge muitas vezes associada à figura de Marianne, um dos outros símbolos da República divulgados também pela Revolução. O traje dos sans-culottes assumiu-se igualmente como um distintivo revolucionário. Os excessos que marcaram este regime mergulharam a França numa instabilidade sem precedentes, o que levou progressivamente, mesmo por parte dos sans-culottes, à retirada de apoio aos líderes das várias fações, que sucessivamente foram afastados ou mesmo executados, num contexto de radicalismo e de violência. A 9 do Thermidor, segundo o calendário republicano, 27 de julho de 1794, Robespierre, principal líder do período do terror, foi preso e guilhotinado no dia seguinte, colocando-se fim a este regime da França revolucionária. Vejamos um excerto do filme La Révolution Française, que retrata este episódio.
Au moins, nous avons accompli quelque chose. A convenção voltou a ser dominada pelos girondinos e foi redigida uma nova Constituição em 1795, votada 29 de Messidor, 17 de agosto de 1795, que foi ratificada por plebiscito e deu origem a um novo período político da Revolução, o Diretório. E foi assim, cartel ouvinte, mais uma emissão emocionante da Revolução Francesa na
próxima emissão apresentaremos o quarto e último episódio desta saga, um pouco mais calma, uma vez que vamos assistir ao regresso à paz civil e à nova ordem institucional e jurídica. Até lá, cartão ouvinte, já sabe, acompanhe-nos no sítio do costume, esse depósito de conhecimento de toda a qualidade e feitio que é o YouTuber. E não se esqueça também de estar ao nosso lado. Hashtag Eu Aprendi com a Bomba. E não se esqueça também, bombemos juntos e sempre.